Amém, amados. Eu gostaria de começar orando, você que está ao vivo, você que vai assistir depois, temos muitas pessoas que estudam na segunda-feira à noite, como também trabalham, né, não conseguem chegar a tempo em casa, por isso que nós disponibilizamos na quinta-feira, às 20h30, a aula gravada, tá joia? Eu queria convidar você a orar nesta hora. A gente sabe as batalhas, né, e lutas que temos espiritualmente falando, quando trata-se de família. Família é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. O diabo não quer que dê certo, então ele trabalha de todas as formas para trazer separação, divórcio, adultério na vida do casal, para ver uma barreira de comunicação entre os pais e os filhos, e os filhos e os pais, né, e que cada um, se a família ficar unida, né, cada um fique no seu canto, não haja comunhão, não haja koinonia. Esse é o objetivo do inimigo, mas nós sabemos também de que Deus tem uma promessa, uma profecia para os últimos dias, de que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, e o coração dos pais seriam convertido aos filhos e dos filhos aos pais. E nós estamos aqui emitindo esse decreto e aprendendo, né, como restaurar o altar de Deus na nossa família. Esse é o objetivo. Nós estamos hoje na 9ª aula, 10 aulas já se passaram. Se você perdeu alguma, na descrição do vídeo, né, quando ele é liberado lá no YouTube, ou mesmo no grupo do WhatsApp que você está, nós postamos ali com todas as aulas, e aí você pode ir assistindo uma a uma, assistir mais de uma vez, compartilhar uma aula com alguém, com um parente, com um familiar, com um cônjuge. Tudo isso é importante, né, porque a mudança ela não vem do dia para a noite, é um processo, né, e nós precisamos estar na direção certa para que esse processo realmente aconteça. Amém? Vamos orar, né? Colocar esse momento diante de Deus. Pai, nós queremos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, entrarmos em Tua presença, nos unirmos como famílias, como nós aprendemos em uma das aulas dessa série, que o Senhor precisa apenas de um dentro da casa para fazer a mudança, para fazer a transformação. O Senhor precisa primeiro de um. E quando esse um se posiciona em oração, em intercessão, em jejum, em batalha espiritual, a mudança e a transformação vem dentro da casa. Foi isso que Paulo disse aquele carcereiro quando saíram ali da prisão, dizendo: se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Porque ele sabia que através da fé daquele homem, não apenas a vida dele seria mudada e transformada, mas também a vida de toda a sua família, de toda a sua casa. E nós oramos porque nós queremos que através de nós somos aqueles da nossa casa que estamos nos expondo, que estamos pagando preço, que estamos aqui ao vivo, que estamos aqui assistindo a aula gravada, nos programando para aprender o que a Tua palavra diz, para que em cima disso nós possamos verdadeiramente passar por uma mudança, passarmos por uma transformação pessoal, no casamento, na relação com os nossos filhos, na relação com os nossos pais. Nós oramos nesta hora e clamamos a Ti, que venha, Senhor, que o Senhor venha realizar os Teus sinais e maravilhas, que o Senhor venha realizar aquilo que Tu tens para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa pelas nossas transgressões, nos perdoa por muitas vezes não acreditarmos, sermos incrédulos na nossa própria mudança, na mudança do nosso cônjuge, na mudança dos nossos filhos, na mudança dos nossos pais, nossos irmãos de sangue. Nós queremos crer, como o Senhor Jesus disse, que se a nossa fé fosse bem pequena, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a um monte para ele transpor de um lugar para outro, e isso aconteceria. E nós cremos que o Senhor tem isso, mas nós precisamos da fé, porque o Senhor não faz nada na face da terra a não ser em parceria com o ser humano. E a fé, nossa fé, é a matéria-prima que o Senhor usa para fazer o milagre. E quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que muitas vezes Jesus usava a fé. Na verdade, todas as vezes o Senhor Jesus usava a fé das pessoas para que o milagre fosse manifesto. Quando ele diz: o que tu queres que eu te faça? O cego, o leproso, dizia: eu quero ser limpo, eu quero enxergar.
Nós também lembramos nessa hora daquela passagem daquele homem tetraplégico que desceu pelo telhado, que antes de o Senhor dizer a ele, levanta e anda, pega o teu leito, o Senhor disse, os teus pecados estão perdoados, porque o peso do pecado estava sobre a vida dele, ele não se sentia-se digno de receber o milagre, a fé dele não podia se manifestar. E nós queremos hoje que o Senhor tire todos os empecilhos de nós, que o Senhor tire tudo aquilo que nos atrapalha de termos fé para crer na mudança e na transformação da nossa família. E nós oramos, e nós intercedemos nesta hora, porque colocamos o nosso coração diante de Ti. Colocamos o nosso coração para que possamos ver manifesto os Teus milagres, a Tua graça, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Se você tem fé aí, que Deus está restaurando a sua família, escreva aí no chat, tenho fé, estamos juntos. Amém. Vamos direto aí à nossa aula de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui, amados. Isso. É uma aula super importante, né? Por quê? Aí você vai entender um pouquinho hoje, né? Se você que é homem, né? Estiver assistindo, ótimo. Né? Se você é esposa, né? E fala, não, quem tinha que assistir isso aqui era meu marido. É bom você assistir para você saber, né, qual é a missão do seu marido e poder orar para que isso aconteça. Na semana que vem nós iremos falar da missão da esposa dentro do lar. Hoje vamos começar com a missão do marido, né? Mas antes de mais nada, se você está assistindo essa aula a primeira vez e não nos conhece, né, nós somos a família Silvio Souza, eu e a Shirlene, né, somos casados há 24 anos, ano que vem completamos boda de prata, temos 2 filhos, o da esquerda o Davi, o da direita o Israel, Davi 18, Israel 15, temos formação, né, como conselheiros familiares, e também somos ministros religiosos, amém? Glória a Deus. Essa aula, ela é da série Restaurando o Altar de Deus na Minha Família, ela é a aula 9, tá? Todas as aulas estão no nosso canal do YouTube, a aula ao vivo é na segunda e depois é liberado gravada na quinta-feira, tá joia? Então aqui na descrição do YouTube você encontra todas as aulas ou no grupo lá do WhatsApp, tá joia? Tá joia? Então aqui temos o tema o quê? A missão do marido dentro do lar. Amados, esse tema é tão importante, né? Por quê? Porque o inimigo sabe, né, da importância da hierarquia em todos os lugares. Então, o inimigo sabe, né, de que Deus tinha estabelecido dentro dos lares um líder, um cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem, né? Então, Deus havia estabelecido uma hierarquia dentro do lar. E desde o começo, desde o Jardim do Éden, né, Satanás tentou atacar, né, o cabeça, tentou atacar e destruir essa posição, né, e gerar até no homem, né, o que nós chamamos, alguns teólogos chamam de o silêncio de Adão. Existe até um livro, né, chamado O Silêncio de Adão, um livro tremendo e revolucionário, que diz o quê? Que quando quando Eva pegou o fruto, né, e deu a Adão, né, ali está escreveram, deu ao seu marido, né, deu a Adão, os teólogos dizem o quê? Que não houve um espaço de tempo, é como se Adão estivesse do lado de Eva, naquele momento. Então, Adão viu Eva conversar com a serpente, né, ser enganada pela serpente e não fez nada. Né? E ali, né, esse livro diz, né, e eu também creio nisso, ali entrou no primeiro homem uma passividade, né, uma passividade diante da sua responsabilidade. Por quê? Porque quando Deus, né, criou Adão, a Eva não tinha sido criada ainda. E quando Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva ainda não existia. E Deus também disse o quê? Eu te dou esse jardim, que é o jardim do Éden, né, para você cultivar e guardar. Então tem um termo guardar. Por quê? Porque havia alguém que iria querer tomar aquele jardim. Então Deus já tinha dito a Adão de que tinha um inimigo que tinha sido expulso do céu, o nome dele era Lúcifer, né? Tinha sido expulso do céu e que ia tentar destruir Adão e a sua família. Então Adão sabia de tudo isso. Aí foi Adão que comunicou a Eva, né? Essa vamos dizer assim, a lei, né? Do fruto do conhecimento do bem e do mal, e que existia
um inimigo. Então Eva, quando viu que Adão não ia tomar a liderança, não ia expulsar a serpente da casa deles, então Eva tomou, né, amados, eu peço pra vocês só desligarem o microfone, tá joia? Ele tomou exatamente, ele ficou passivo e Eva tomou a frente, né, tomou a frente ali, e naquele momento, né, entrou dentro do homem uma passividade, né, e entrou também dentro da mulher, né, liderar, né, a sua casa, sendo que não era a missão dela, né. Até tem uma frase que a gente diz assim, na casa, né, onde o homem não lidera, né, o diabo reina, né. Por quê? Porque Deus colocou dentro do homem as características para liderar, né, para ser o líder, né, para estar à frente, né, e vamos lembrar o quê? Que Deus criou o homem primeiro. Então aqui eu não estou falando de forma machista, não é isso, mas Deus criou o homem, né, e a Bíblia diz também que Adão procurou entre os animais uma esposa e não a encontrou, e que Deus viu que ele estava só e o feriu na costela, fez cair sobre ele um pesado sono e formou a sua esposa, né, da própria carne dele. Por isso que Adão diz, né, depois que vê Eva, né, ela foi tirada da minha carne, nós seremos uma só carne. Então Eva veio, né, debaixo da cobertura, debaixo da liderança de Adão, né, e aí veio, né, o que a gente fala de submissão, mas submissão não no termo da palavra pisar, capacho, nada disso. Submissão, como quando a gente vai estudar lá, você vê que debaixo de uma mesma missão que a do homem, né? Então essa é a configuração correta, né? Então essa passividade foi passando, né, de Adão para os seus filhos, netos, bisnetos, e assim sucessivamente, chegando a todos os homens, isso, né? E aí dificilmente, né, a gente encontra um lar, né, onde o homem já vem pronto para liderar, para exercer a sua missão dentro da sua família, né? Nós, como conselheiros e ministros religiosos, eu posso falar assim, ao longo desses anos, a cada 10 homens, né, que a gente senta ali para conversar num gabinete, né, no momento, apenas um de 10 é que você vê nele realmente a liderança, né? Então há necessidade de uma restauração, né, do sacerdócio do homem dentro do lar, né? E até a gente vê, né, quem que busca mais o espiritual, quem vai para a igreja buscar primeiro. Muitas vezes a esposa é a primeira. Quem está aqui, né, nesse curso, a maioria que está aqui são mulheres. Temos homens também, mas a maioria é mulheres. Por quê? Porque o diabo sabe o quê? Que se ele deixar o líder, né, passivo, fora de ação, né, ele consegue ainda, né, tocar naquela casa, tocar naquela família e assim sucessivamente. E quando a gente vê alguns estudos, por exemplo, eu li alguns anos atrás um estudo sobre mães solteiras em comparação com pais solteiros, né? Então, as mães solteiras, né, que criaram seus filhos, né, tentaram, fizeram o máximo, né, boa parte daqueles filhos, né, eles acabam indo para um caminho errado na vida. E ela fez de tudo, né? E aí temos poucos casos que são os pais solteiros, que é quando o pai cria, né? Até a gente tem um caso que é a Shirlene, né? Ela foi criada depois dos 9, 10 anos pelo pai e pelo irmão, né? E esse estudo diz o quê? Que quando os filhos são criados por pais solteiros, né? Poucos deles, uma porcentagem bem menor, vai fazer as coisas erradas na vida, drogas, bebidas, né? Porque encontra no pai, né, uma segurança. Não que não encontre na mãe, mas assim, o homem, né, ele tem essa marca, ele tem esse jeito de Deus, as características de Deus, que eu costumo dizer assim, nós temos a Bíblia, nós temos o Velho Testamento, que lembra muito a figura do homem, que é a lei, né, para se impor limites, regras, e aí nós temos na Bíblia também uma segunda parte, que é o Novo Testamento, a gente fala que é a época da graça, onde Deus manifesta o seu amor e misericórdia, e a gente vê isso muito na mulher. Então, como o homem, né, e a mulher foram formados à imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis, então o homem pegou uma parte das características de Deus, essa parte da regra, da lei, né, por isso que às vezes ele é mais enfático, né, assim, e a mulher pegou da parte de Deus esse lado mais amoroso, mais carinhoso, não que o homem não seja, né, mas mais misericordioso, né, porque Deus também tem essa parte, amém?
Então essa aula é super importante que ela chegue aos homens, né? Que você possa conversar com seu marido, vamos assistir uma aula junto, né? Aí para não parecer que é uma indireta, depois você coloca a outra aula, que é semana que vem, né? Vai ter aula da mulher, né? E aí, e nas duas aulas vocês assistindo, né? Tanto ele vai sentir-se que é equilibrado, né? Uma palavra para ele, mas também uma palavra para você, tá bom? Então seja sábio aí, tá joia? Então vamos lá, a missão do marido dentro do lar. Essa foto, né, eu gosto muito dela, porque a gente vê o quê? No centro ali, o marido, né, com a Bíblia na mão, e a família ao redor dele, né, provavelmente ali fazendo o culto doméstico, que é uma das aulas, 2 aulas nós tivemos sobre esse assunto, tá joia? O marido provedor, aí temos uma base bíblica, né, que está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então aqui nesse texto nós vemos o desejo de Deus expresso de que o ser humano não vivesse sozinho, que o homem não vivesse sozinho, mas que ele vivesse em comunidade, em família, como Deus também vive em trindade. Então aqui Deus estabeleceu que o homem precisaria de uma esposa. Amém? Aí vamos lá. Aí aqui nós temos o quê? A família é um reflexo da trindade. Em Gênesis 1, 26, né, na linguagem NTLH, né, que é na nova tradução na linguagem de hoje, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. A gente vê o quê? Deus dizendo, né, vamos fazer o ser humano. Vamos fazer, quer dizer, nós, né, façamos, no plural. Quer dizer o quê? Nós, a trindade, vamos fazer o ser humano iguais a nós. Deus tem corpo? Não, Deus não é tangível, a não ser em Jesus, quando ele veio em forma humana. Então, quando está nesse texto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo em algumas formas, como um ser espiritual, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, Deus é espírito, tá certo? Mas eu creio que também, né, façamos o homem como nós, quer dizer, façamos o homem para que ele habite em família, numa comunidade, né, um amando o outro ali, como nós na Trindade também, né, amamos e habitamos em uma família. Tá? Vamos lembrar o quê? Que ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos são Deus. Né? Ambos nunca foram criados. Né? Eles são Deus de eternidade a eternidade. Mas em algum momento houve um consenso, quem seria o Pai, quem seria o Filho e quem seria o Espírito Santo. Então ali, na Trindade temos o quê? Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Tá? Então temos isso, e nós encontramos isso na Bíblia, é uma passagem muito clara, é quando Jesus está descendo as águas do batismo, ali nós vemos os 3 manifestos, né, são pessoas individuais, com sentimentos, né, próprios, mas eles estão tão unidos que parecem um só. Né, e o lindo, maravilhoso é o quê? Que a palavra em português, Deus, né, em português, Deus, né, ela já está no plural, ela tem um S no final. Isso não acontece em algumas línguas, mas em português sim. Na verdade, no plural a gente fala, no português é deuses, mas a palavra, né, Deus, ela já tem um S no final, dando a entender de que é um só em 3, né? 3 ali em um só, porque estão tão unidos que parecem ser um só, mas na verdade eles são 3. Quando Jesus estava descendo as águas do batismo, ele era o Filho, Deus Filho, né? O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, então o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, e o Pai, né, dos céus manifestou em voz, uma voz como a voz de um trovão, de todos aqueles ouviram, né? Esse é meu Filho amado em quem me alegro. Então a gente vê a Trindade manifesta naquele momento ali, tá bom? Vamos lá. E na família, né, que a família é um reflexo da Trindade, nós temos o quê? O marido, o pai, nós temos a esposa, barra mãe, e temos os filhos. Igual, né? Deus Pai, o marido, né, representa a esposa e mãe, né, representa o Espírito Santo, a gente vai falar um pouquinho, né, não que o Espírito Santo tenha sexo, né, algo feminino, não é isso, né, mas representa o Espírito Santo, a gente vai falar isso hoje, né, e Deus Filho, né, os filhos na família representam Jesus, né, o Deus Filho, amém? Vamos lá então, marido como provedor.
tá joia? É provado pela ciência que o homem foi criado para aguentar mais esforço físico que a mulher. Por isso, de forma geral, possui mais músculos, né? Então, apesar de ambos, o homem e a mulher, fazer parte de uma mesma raça, né, que é a raça humana, que nós temos anjos, uma raça angelical, temos a raça humana, nós temos os animais, temos os vegetais, né, tudo são criação de Deus, mas há diferença entre o homem e a mulher, né? Há diferença, não há diferença espiritual, né, creio eu, há diferença na alma, né, isso a gente vai falando aqui ao longo das aulas, e há principalmente diferença física, né, e a ciência prova que o homem tem mais músculos, né, como se ele fosse criado mais para o trabalho, né, aguentar mais o rojão, não que a mulher não aguente, né, o trabalho, não é isso, mas ela é mais delicada, né, enquanto o homem é mais bruto ali, mais grosso, em certo sentido, fisicamente falando, né. Mentalmente, né, um homem também é aquele que dentro do casamento costuma se preocupar mais com as questões financeiras da família. Normalmente, né, o homem é o que se preocupa mais com a questão material. Não de uma maneira pejorativa ou ruim, não é isso, mas de uma maneira que ele quer trazer a segurança para sua família. Tá? Então, muitas vezes é ele que lidera as finanças dentro da casa, né? Temos situações que a mulher que lidera, não tem nenhum problema, mas é o homem que fica, né, preocupado em ter uma casa, ter um carro, né, dar o melhor estudo para os filhos, como também a esposa, mas o homem acaba, né, falando com mais frequência nisso e pensando com mais frequência nisso, como um provedor. Deus já colocou isso dentro dele, é um instinto dentro do próprio homem. Amém? Mas vamos lá. O marido como provedor. Temos essa base bíblica, Efésios 5:25, que diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então esse texto, ele faz um paralelo, né, para os maridos, apóstolo Paulo, né, Deus usando a boca do apóstolo Paulo, né, nessa carta de Efésios, né, escrita para a igreja de Éfeso e depois foi distribuída entre as demais igrejas e entrou, né, no cânon bíblico do Novo Testamento. E Paulo fala o seguinte: assim como Cristo amou a igreja, porque a igreja é a noiva, vai ser a futura esposa de Cristo, né? Da mesma maneira você deve, marido, amar a sua esposa, né, e se entregar por ela. Então imagine, né? O que é que Jesus fez pela sua esposa? Muito, deu a sua própria vida, né? Ele desceu do céu, durante 33 anos e meio, ele deixou os atributos de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, veio em forma humana, né? Ele se tornou o cordeiro, né, pascual, o cordeiro que substituiu, né, o castigo que estava sobre a sua esposa, tomou o lugar dela para pagar a dívida dela, que era a dívida de morte, né? Então ele amou a esse ponto, né? Então Paulo está dizendo o quê? Aqui na palavra de Deus, que o homem deve amar, né, deve prover, certo? As necessidades da sua esposa nessa dimensão. A necessidade da esposa de Cristo era qual? Era que alguém morresse por ela. Então Cristo foi lá e supriu e proveu essa necessidade, e se tornou o sacrifício no lugar dela. Amém? E aí o marido como provedor, né? A gente vê o quê? O marido deve ser um provedor em 3 esferas. Então a gente vê o quê? 3 dimensões em que o marido, biblicamente, né, ele tem que ser provedor, porque muitas vezes a gente acha que o marido tem que ser provedor só financeiro. Não, é uma das esferas, a gente vai falar. Mas ele tem que ser o provedor em 3 esferas, tá? Biblicamente falando, porque é isso que se espera dele, é isso que Deus instituiu para que todo marido dentro do lar seja. Amém? A primeira esfera é uma esfera espiritual. Ele tem que ser o provedor espiritual da sua casa, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A gente diz o que ele tem que ser semelhante a um profeta, né? Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, a gente encontra essas duas figuras religiosas, né, que se conectavam com Deus, o profeta e o sacerdote, e o marido ele tem que ter as características de um profeta e desenvolver, né, o chamado profético dentro do lar, e também ele tem que ter as características do sacerdote e desenvolver, né, o chamado sacerdotal dentro da sua casa. A gente vai falar um pouquinho mais à frente.
A outra dimensão em que o marido deve ser o provedor, ele deve ser o provedor emocional, tá? Dar amor à sua esposa, aos seus filhos, né? Porque ao fazer isso ele traz segurança sobre eles. E também já falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente lê a carta de Paulo, né? Que a gente leu agora há pouco, lê os versículos seguintes, a gente vai perceber o quê? Que Paulo, ele traz, né? Os dois remédios, né, para os dois principais problemas encontrados em todo o casamento. O marido tem um problema, que é o quê? Ele é muito seco, ele não demonstra amor. Então Paulo diz, você precisa amar como Cristo amou a igreja. Então ele já traz que o problema de todos os maridos é a falta de demonstrar o amor. Mas aí também ele traz a questão das esposas, né? Vocês precisam ser submissas aos maridos, respeitar a posição, respeitar a autoridade deles, a liderança deles, mesmo que eles sejam passivos ainda, vocês têm que respeitar a posição. E aí Paulo diz o quê? Que o maior problema, nas entrelinhas das mulheres, né, é serem submissas, né, não respeitar a posição do homem quando ele ainda está sendo restaurado dentro do seu chamado profético e sacerdotal. Então a Bíblia já diz os problemas e a solução, né, para esses casos, a tal ponto que o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele diz, né, mulheres, ganhem seus maridos sem palavra alguma. Né? Então, o que ele está dizendo? Ganhem com oração, ganhem com intercessão. Né? Amém? Vamos lá. E a outra dimensão que o marido precisa ser o provedor é exatamente a dimensão, a esfera física, né, que é o sustento, né, que fala realmente de valores financeiros, amém? Então vamos abrir esses temas aí. Temos uma foto aí de um marido orando, tá? Bênção, a joia. Essa foto aí, quando eu estava escolhendo a foto que marca muito, né? Quer dizer, ele está sozinho ali, orando, buscando a Deus, né? Clamando a Deus, diante de Deus, pela sua casa, pela sua família. O marido como provedor espiritual, né? O marido, ele precisa ser um provedor espiritual. Então, tudo aquilo que a sua família precisa, espiritualmente falando, a gente vai descrever agora, nos próximos tópicos, ele precisa ser e ter nele, né, para que a sua família não passe por necessidade espiritual. E o que seria isso? Ele vai ser um provedor espiritual sendo um profeta. Qual era a principal característica do profeta na Bíblia, no Velho Testamento? O profeta, ele vivia lá no alto das montanhas, né? Até você tem em Jerusalém, né, em Israel, montes específicos para cada um dos profetas, como o Monte Carmesi, né, que é o monte do profeta Elias. Né? Então você tem, né, cada monte ali você vê que os profetas, os homens de Deus, tinham experiências em montes diferentes. E aí o profeta vivia lá em cima, e lá em cima ele ouvia a voz de Deus. Né? E o profeta descia e trazia para o povo, né, o recado de Deus, dizendo o quê? Eis que o Senhor te diz isso. Trazia o recado para o rei, né, para os juízes, e assim sucessivamente. Então o profeta lembra essa figura, né, alguém que está conectado com Deus, que ouve a voz de Deus, né, e aí traz essa direção de Deus para a sua família. Ok? A gente até tem uma frase, né, que a gente fala assim, que a voz profética dos pais determinam o destino profético dos filhos. Né? Então Deus revela, né, aos pais, né, desde quando as crianças nascem, são pequenas ali, qual é o chamado na vida de cada uma delas. Né? E aí cabe, né, aos pais profetizar, trabalhar, né, formar elas naquilo que for preciso para que elas sigam exatamente esse chamado. Então, vou dar um exemplo. Se um dos filhos, né, Deus fala, né, com os pais de que tem um chamado para música, aí cabe aos pais, desde pequeno, colocar aquele filho em aula musical, mesmo sem ele querer, né, para que ele possa ir aprendendo e no tempo certo ele vai entender por que ele está fazendo aula de música. Né? Então, o marido, ele precisa ser um provedor espiritual sendo profeta, né, dentro da casa, né, trazendo a direção de Deus. Ele precisa, a família precisa sempre estar, né, numa direção, ter uma bússola, sabendo para onde está indo. A esposa espera isso do marido, os filhos esperam isso do pai, né, essa direção. Segunda maneira do marido ser o provedor espiritual, sendo um sacerdote.
diferente do profeta, né, que vive no monte e está com Deus e desce para o povo, o sacerdote é diferente. Ele vive no meio do povo e ele leva o povo a Deus através do sacrifício. Ele apresenta o povo a Deus, né? Então nós temos ali figuras, né, famosas na Bíblia, como Arão, que era um sacerdote. A gente tem Eli, que era um sacerdote. E o sacerdote tem esse papel, receber as ofertas do povo e apresentava essas ofertas a Deus. E o marido dentro do lar, ele precisa o quê? Levar a sua família a Deus, ensinar sua família a buscar a Deus, né? Ensinar sua esposa, ensinar seus filhos, né? Quando as crianças são pequenas ainda, né? Bem pequenas ainda, não leem sozinha, então o pai lá no quarto, né? A mãe também faz escalas, ensina a Bíblia ali, né? Conta historinhas bíblicas, certo? No momento que está andando pelo caminho, né? Que falou sobre o Shema Israel em uma das aulas aí, né? Vai falando de Deus, vai ensinando, tá certo? Então, assim, precisas levar, né? Ensinar, ter paciência, né? Para que esperar o tempo, para que cada membro da sua família possa se conectar com Deus e ter sua própria experiência, porque eles não podem andar na experiência do marido ou do pai, eles precisam ter suas próprias experiências, mas quem vai levá-los a Deus nesse sentido é exatamente o sacerdote, e ao mesmo tempo também intercedendo, né, sendo um intercessor, porque o sacerdote tinha esse papel de interceder, tá joia? O marido é o cabeça da sua família, né? Então, a gente vê isso lá em Efésios 5:23, depois você abre esse texto aí, e a gente vai ver o quê? Que o marido é o cabeça da sua família, por isso que cabe a ele ser o provedor espiritual, amém? Aí vamos agora para a segunda forma de provedor, é o provedor emocional, tá? O marido precisa ser também um provedor emocional para sua esposa e filhos, trazendo a eles dentro do lar segurança, tá? Então é o amor do marido, é o amor do pai, né, manifesto dentro do lar, por isso que Paulo fala lá, né, amai-vos vossas esposas, como Cristo amou a igreja, é esse amor que vai trazer segurança dentro do lar, tá? Por quê? Porque o líder demonstra isso, né, o marido, o sacerdote, o profeta, ao amar sua esposa, suprirá a necessidade do coração dela. Então as esposas, elas são mais sensíveis emocionalmente, né, elas têm necessidade de receber o amor, de receber mais demonstração de amor do seu marido do que o próprio marido dela, né? Então há essa necessidade, né, do marido abastecer constantemente o tanque emocional dela, né? E aí temos o que também? O marido, ao amar os seus filhos, acaba o que? Fixando a identidade dentro deles, tá? Uma certa vez eu ouvi, né, de uma autoridade espiritual, né, ensinando, né, a importância do pai dentro do lar, né, até para fixar a sexualidade, né, a opção sexual dos filhos, em que ela deu o seguinte exemplo: um pai, ele tem um filho homem, uma filha mulher. Com o filho homem, esse pai, né, assiste futebol com ele, esse pai leva o filho para lavar o carro, né, esse pai leva o filho para fazer essas atividades masculinas, vamos consertar esse chuveiro aqui, me dá a chave de fenda, isso, aquilo, né? Esse pai, ele demonstra carinho, né? A mãe do seu filho, que é a sua esposa, diante do filho. O filho olha, vê o pai beijando a mãe dele, vê o pai abraçando a mãe dele. Ao fazer isso, né, ele está fixando, né, a sexualidade na vida daquele filho homem, mostrando para ele o que é ser um homem, né, biologicamente, emocionalmente, espiritualmente. É ser isso, tá? E ao mesmo tempo ele tem uma filha mulher. Aí quando essa filha mulher se veste, ainda criança, né, a menininha ali, e ela vem dizer: pai, né, eu estou bonita, né, como eu estou, né? E o pai vira para ela e fala assim: você tá linda, você tá bela, você parece a sua mãe, né? Abraça ela, né, beija ela, dá todo o carinho ali para ela, né? Então ele tá o que? Fixando a sexualidade nela, né? E acostumando ela a receber o que? Elogios do sexo oposto. Em ambos os casos, né, essa figura do pai, né, vai fixar a identidade na vida de cada um deles. Então aquele filho nunca será homossexual, né, e aquela filha nunca será lésbica. Por quê? Porque o pai, né, desenvolveu a sua função correta dentro do lar.
né? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis o quê? Que Deus estabeleceu macho e fêmea, né? Não existe outro gênero sexual a não ser esses dois gêneros. Então Deus estabeleceu assim. Então a importância do pai dentro desse processo é muito grande. Todo ser humano precisa ser amado, aceito e compreendido dentro do lar. Então, em psicologia, o que é que ela mostra, né? Que se um ser humano, dentro do seu lar, ele encontra essas três coisas, amor, aceitação e compreensão, ele crescerá, né, com uma personalidade saudável. Né? Então, ele nascerá com uma personalidade boa, saudável, para poder se relacionar com outros seres humanos. Amém? Então, aqui está o marido como provedor emocional. E vamos agora o marido como provedor financeiro. Né? E na imagem nós temos um homem trabalhando, tem até a caneta ali, né, na gola ali da camisa dele. E por último, e não menos importante, o marido precisa ser também o provedor financeiro da sua família. Tá? O principal provedor financeiro, até eu pus aí destacando o principal, por quê? Porque há momentos, né, não que seja pecado biblicamente a mulher não trabalhar, a mulher trabalhar, né, não é isso, mas que não caia sobre a mulher a responsabilidade de sustentar o seu lar, né, a não ser algum momento específico, um mês, alguns meses que o marido ficou desempregado, ou coisa do tipo, mas a missão maior, né, biblicamente falando, é exatamente do homem, né, de prover, né, a questão financeira da sua casa e do seu lar. Quando nós vamos estudar a cultura judaica, né, a gente percebe o quê? Que quando um casal, né, que já estavam comprometidos um para o outro, né, que era uma corte, a gente vê isso na história de José e Maria, né, antes deles ficarem noivos, né, de casar, eles já estavam comprometidos ali um ao outro. A gente vê o quê? Que o que determinava ou quando seria o casamento, a data específica, era, né, exatamente quando o homem, né, ele acabasse de construir a casa. Né? Então, quando ele acabasse de construir a sua casa, na casa que seria deles, né, junto com o pai, né, dele, né, então ele voltaria e falava assim, ó, a casa acabou, então vamos marcar o casamento que agora eu tenho um lugar para levar ela. Né? Por quê? Porque lá em Gênesis diz o quê? Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Então está dizendo o quê? O filho precisa cortar o cordão umbilical dos pais, não morar na mesma casa quando casa, não depender financeiramente dos pais. Ele precisa exatamente o quê? Cortar o cordão umbilical e ter condição de sustentar a sua família. Então, na cultura judaica era assim que acontecia. Então, e aí Jesus ele usa até esse termo da cultura judaica para se referir ao casamento dele, porque ele fala assim, quando ele está subindo aos céus, né? Eu irei preparar morada. Né? Irei vos preparar morada. Então, isso quer dizer, quando estiver pronta, eu volto para buscar a minha noiva e se casar com ela. Então ele está se referindo a isso, ao casamento judaico, que da mesma maneira ele foi para o céu preparar a morada para sua esposa, a noiva. Então, quando ele tiver com a morada pronta, ele volta e toma a sua noiva, né, e casa exatamente com a noiva. E ali também, na cultura bíblica, né, a gente vê o quê? O marido ele tinha que pagar um dote pela sua esposa diante do seu sogro. Então ele precisava ter recursos financeiros, né, exatamente para como fosse comprar a sua esposa, né, pagar um dote, né, quer dizer, ó, sogro, por todo o gasto que você teve até hoje aqui com a minha esposa, desde pequenininha tá aqui o dote, né. Então ele tinha essa questão financeira. Claro, a gente tem situações, por exemplo, eu e a Chilene, quando a gente casou, né, a Chilene é um pouco mais velha que eu, então ela já tinha, né, já era formada na faculdade, já tinha pós-graduação, já era quase gerente do banco, e eu estava começando ainda a minha carreira. Mas eu sabia, eu tinha consciência do que a Bíblia dizia, então eu tinha consciência que eu precisava crescer profissionalmente para chegar ao momento que não fosse obrigatório ela trabalhar, mas só se ela quisesse. Então a gente alinhou isso, né, porque a gente casou, de que nós não teríamos filhos de imediato, de que a gente curtiria, né, um período e que seria bom, né, ela poder vir para casa para cuidar dos meninos nos primeiros anos de vida, né? Então eu conversei isso com ela, não impus isso para ela, tá certo? Porque ela tinha uma carreira, ela não queria, né, na época assim largar essa carreira,
né? E aí esperei Deus falar com ela, e Deus falou com ela, ela tem um testemunho dela em relação a isso, e aí nós, né, ela sabia que em algum momento ia parar de trabalhar secularmente, né, como sendo obrigatório, e aí houve um momento que eu sentei com ela, fiz os cálculos, ó, se você sair do banco, a rescisão faz a gente quitar o apartamento, e assim, tá, aí você consegue ir para casa, e com o que eu ganho, eu consigo manter a casa, tudo, e isso fazem 19 anos, né, o Davi vai fazer 19, e aí lá para cá, ela não voltou a trabalhar mais secularmente, né, então ela trabalha dentro da nossa empresa hoje, que a gente tem de contabilidade, mas não secularmente. Então isso quer dizer o quê? Que ela não teve a obrigação de trabalhar, né, hoje ela trabalha, mas não tem a obrigação de trabalhar, né, assim, se ela não estiver indo e trabalhando, eu consigo manter a casa também da mesma maneira. Por quê? Porque o homem, ele tem, né, fisicamente falando, ele consegue trabalhar mais fisicamente, virar turnos, né, emocionalmente, ele consegue blindar mais as emoções e aguentar mais, né, chatice ali do chefe com o funcionário e assim sucessivamente, né. Então, e também na época dos patriarcas, você vai ver lá a história de Esaú e Jacó, quando Isaac vai abençoar eles, quem que ia buscar caça, né, que naquela época era diferente. Quem ia buscar caça era o homem, né, então Esaú ia lá caçar, buscar sua caça, Jacó, né, ia cuidar das ovelhas também, né, para ter ali a renda vindo das ovelhas, matar o animal. Então a gente vê ambos homens, né, figura masculina, já sendo preparados para serem os mantenedores de suas famílias e de suas casas, amém? E aí um texto lindo, que eu confesso a vocês, porque eu já li a Bíblia algumas vezes, né, mas eu não lembrava desse texto. Talvez eu tenha lido em outra versão, por isso que eu não tinha me atentado, mas ao fazer esse estudo, ele veio muito forte, até compartilhei com os nossos filhos aqui, né, que ele traz um princípio, né, muito forte, né, se formos seguir exatamente ali, né, a risca, né, ele traz um princípio ali bem forte, né. Então o que é que diz? Ó, Provérbios 24:27, diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Olha só. E aí quem normalmente era o dono das plantações? Eram os homens, né? Era naquela sociedade era quem trabalhava como fazendeiro e cuidando das plantações. Então ele está dizendo mais ou menos assim, isso Salomão, né? O homem mais sábio que existiu na Terra depois de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: jovem, né? Não construa a sua casa, né? Nem forme o seu lar, quer dizer, não se preocupe em casar até que você, né, tenha, né, uma profissão e possa manter, né, a sua própria vida e manter a família que você irá constituir. Então isso para nós até é um texto forte, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer que os filhos, por exemplo, casem logo, mas eles não têm. Se for casar, vão viver debaixo das nossas asas, né? Está dizendo que eles têm que casar no tempo que eles tiverem condição de se manterem, né? E aí serem exatamente o provedor financeiro de suas famílias. E aí pode ser que no começo do casamento deles, as esposas deles vão trabalhar, não tem problema, né? Mas eles serão o principal provedor de suas famílias. Amém? Joia? E aí chegamos aqui à fase para nós orarmos, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Só um momento. Opa, né? Hoje falamos bastante coisa, né? Deixa eu só aqui. Opa. Estamos aqui. Ah, tá. Vem aqui para a tela. E a missão do homem, né? Então, você que é esposa, sabe, você tem essa aula aí para você assistir, né? Se o seu marido não está sendo isso tudo, aí você sabe em cima de que você tem que orar, né? Ele como provedor espiritual, ele como provedor emocional, ele como provedor físico. Às vezes a gente tem uma tendência, né, de ver aquilo que ainda não está acontecendo e a gente não celebra o que já está acontecendo. Então, às vezes, o que? As esposas olham o lado negativo do marido, mas não olham aquilo de positivo, porque mesmo que ele não seja cristão, né, mesmo que ele não esteja na presença do Senhor, ele deve ter alguma coisa boa dentro dele, entendeu? Às vezes ele é carinhoso com os filhos, com as filhas, e às vezes ele é um bom, né, empregado, um bom empresário, ele trabalha, não deixa faltar nada. Então, veja os lados bons, porque existem esposas que o marido é um provedor espiritual, que o marido é um provedor emocional, mas não é um provedor, né, financeiro. A família passa necessidade. Às vezes o seu marido já é isso, glória a Deus. Então, em uma das esferas, ele já é o provedor, faltam as outras duas esferas, né? Então, assim,
eu tenho quase certeza que dificilmente vai ter um marido que não é provedor em nenhuma esfera. Ele pelo menos é provedor em uma das 3 esferas. Então cabe agora o quê? Orar, gerar, jejuar, né, para que ele desperte para isso, né, em algum momento você tenha uma janela, uma abertura para assistir essa aula junto com ele, junto com a outra aula que nós iremos liberar semana que vem, que trata do papel da esposa, né, ler esses textos, né, como o de Pedro, que diz que a esposa ganha seu marido sem palavra alguma, né, se você é marido, está assistindo essa aula, cabe a você, né, se examinar diante dos olhos de Deus, nenhum de nós é perfeito, né, Paulo diz, né, em uma das cartas, eu não julgo ter alcançado a perfeição, né, mas prossigo para aquilo que está diante de mim e esqueço as coisas que já passaram. Então, se eu não estou sendo ainda um provedor espiritual, o que é que eu preciso fazer para ser um provedor? Eu preciso buscar direção, né, para minha casa, para os meus filhos. Eu preciso ensinar a palavra para eles, né? Eu não estou sendo ainda um provedor emocional, que eu vim de uma criação onde meu pai era muito seco comigo, eu não tive uma referência paterna. Deus é seu pai, né? Então você encontra nele a referência paterna. Eu mesmo tive um pai, né, que no período que eu morava com ele, ele não estava com Cristo, então ele não demonstrava amor, né? Ele veio depois conhecer a Cristo e demonstrar depois que eu já tinha casado. Mas eu fui buscar em Deus a referência de ser um pai, porque eu não poderia replicar, né, as maldições e as heranças negativas que eu tinha recebido do meu pai, que ele recebeu do pai dele, e recebeu do pai dele, né, e assim sucessivamente, né? Então busque em Cristo, né? Busque. Jesus era alguém muito amoroso, ele é amoroso. A Bíblia diz que o apóstolo João, né, que era o discípulo do amor, deitava no peito dele. Imagina, né, um homem deitando no peito do outro naquela época, né? E Jesus não estava nem um pouco esquentando a cabeça e preocupado porque ele via João como filho e João via ele como pai, mas demonstrava isso, né? Isso é muito importante. E se você não está sendo um provedor financeiro, busque em Deus. Deus vai te guiar, né? Se vai te guiar, se é para voltar a estudar, se é para fazer uma faculdade, nem sempre, né, é necessário fazer uma faculdade para manter sua família. Às vezes você pode ter um comércio, né? Essa semana mesmo, foi essa semana, não, foi semana passada. A gente foi na feira, né, numa feira aqui na cidade, aquela feira de rua, né? E eu vi ali quantos empresários, né, os feirantes, né? Eu vi um deles ali numa barraca que dava uma esquina assim, né? E ele administrando um monte de funcionários ali na barraca, né? E eu olhei para ele e falei assim, provavelmente ele não tem um nível superior, mas isso não é negativo, né? Mas ele é um vendedor melhor do que uma pessoa que tem uma faculdade, sabe assim, né? E aí você vê até pela roupa, o tênis, eu não tem nem de marca, a roupa, né? Você vê tá ali tudo. Então assim, mas ele encontrou, né, no comércio a maneira de manter a família dele. E é alguém próspero, Deus abençoando o trabalho dele. Então Deus tem maneiras, né, de abençoar. Deus não quer que a sua família passe necessidade, né? Deus, usando a boca do rei Davi, ele disse o quê? Eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, né? Então Deus, né, não quer que sua família passe necessidade. Então Deus vai te guiar, Deus vai te direcionar. Eu mesmo vim de uma família, né, onde ninguém tinha feito nada de faculdade. Sou filho de nordestinos, né? Nasci em São Paulo, mas um ano e pouco de idade fui para Pernambuco, uma cidade muito pequena dos meus pais, onde não tinha oportunidade. Meu pai veio para São Paulo quando eu tinha 9, 10 anos, começar do zero, né? E aí ali, eu sou mais velho, e falando ali, né, minha mãe, ó, você e seu irmão vão estudar, né, porque é o estudo que vai abrir portas, tudo, tá? Então eu fui o primeiro da minha família, da família do meu pai, né, e da minha mãe, né, fazer uma faculdade, né, fui o primogênito. Meu irmão fez faculdade também, e passou nas 3 públicas, né, mais famosas, que é o Unicamp, o USP e o Unesp, né? Nós viemos de família pobre, né? Passando necessidade, tudo, e conquistamos, né? E chegamos a conquistar. Então hoje eu tenho a profissão de contador, não vivo de ministério, nada, tenho uma empresa de contabilidade, tem 15, né, colaboradores, acho que 15 ou 16, né? E assim, isso tudo fruto do que Deus foi guiando no meio do processo. Não foi do dia para a noite, né? Eu já estou com 43, né? Então, comecei lá atrás, né? Eu já trabalhei de auxiliar de marceneiro, já trabalhei de empacotador de supermercado, né, 4 anos, trabalhei de office boy, e aí fui crescendo, né? Traçando aí
um caminho, Deus vai guiando e Deus vai direcionando, né, aos homens, aos maridos que querem realmente serem o mantenedor financeiro dos seus lares. Amém? Então vamos orar nessa hora. Você que está aqui ao vivo, eu queria que você colocasse aí no chat, né, o nome, se você é esposa, né, o nome do seu marido, né, se você já é mãe, né, de homens casados, né, coloque aí também o nome dos seus filhos, né, se você é homem, coloque aí o seu nome, nós vamos orar nesta hora, né, por esses nomes também que estão aqui, para que Deus possa despertar, né, cada um de nós, os homens, para desenvolvermmos bem o nosso chamado, a nossa missão dentro do nosso lar. Amém? Então vamos orar nesta hora. Pai, nós queremos nesta hora orar, Senhor, por esses homens, pelos esposos dessas irmãs, pelos filhos dessas irmãs, os filhos que já são casados, os filhos que já são maior de idade, Senhor, até mesmo aqueles que ainda não são, que estão em formação. Nós oramos nesta hora, Pai, para que os Senhor os despertem, Senhor, a serem provedores dos seus lares, provedores das suas famílias, provedores da sua casa, Senhor. Nós oramos nesta hora, Pai, para que o Senhor manifeste os seus sinais e maravilhas, para que o Senhor possa despertar cada um deles para o chamado, para a missão deles dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, Senhor. Nós cremos num tempo de restauração. Restaura o profeta dentro da casa, restaura o sacerdote dentro da casa, restaura aquele que vai trazer segurança ao demonstrar o seu amor dentro da casa, restaura aquele que vai trazer direção à casa, que vai ser o cabeça do lar, o cabeça da casa. É isso que nós oramos e intercedemos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero nesta hora, Senhor, tomar esses nomes que ali estão, Senhor, aqui no chat, Pai, colocar a vida do Igor Caetano, a vida do Manuel Porfírio, a vida do Lucas, do Brian, Senhor, nós coloca a vida deles, do Igor Filho, do Manuel, o genro, do Lucas, do Brian, do genro Neto. Nós oramos nesta hora, Senhor, por essa família, Senhor, para que o Senhor alcance, Senhor, e comece, Senhor, a tirar toda a passividade da vida desses homens todos e a despertar eles, Pai, para o líder, para o sacerdote, para o profeta que há dentro de cada um deles, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu tomo também, Senhor, a vida desse outro irmão, Fabiano, Senhor, Deus, que é pai ali da Giovana e da Sofia, que o Senhor possa visitá-lo de uma maneira especial, Senhor. Que todas as sementes, Pai, que estão dentro dele, adormecidas, as sementes possam brotar, Senhor. E que ele possa, Senhor, ser para sua esposa, possa ser para suas filhas, assim como Cristo é para a sua igreja. Eu oro, Senhor, desperta o profeta, desperta o sacerdote dentro dele, Senhor. Jesus, ele desperte, que ele acorde do sono espiritual para liderar a sua casa, Senhor, para servir, Senhor, a sua família, Pai. Senhor, que sua esposa, seus filhos, suas filhas, Senhor, se assustem com aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele, Senhor. Ele será o primeiro ao acordar orando, Senhor, e será o último ao dormir orando, Senhor Jesus, jejuando, Pai. É isso que eu oro pela vida de todos esses nomes que estão aqui, Pai, para a honra e glória do teu bendito e santo nome, Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, amados, viu? Que Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com cada um de vocês, a Adriana tá ali, a Dircila, a Isanira, todo mundo fiel aí, amém? E vocês que vão assistir depois gravados também, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E aí quinta-feira a aula já vai estar disponível, e semana que vem, né, a gente vai ter a última aula dessa série, né, que é a missão da esposa dentro do lar, tá joia? Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.